Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Bastidores do Sucesso, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna. Esse é mais um benefício exclusivo para você associado. Aqui compartilhamos histórias reais de quem faz acontecer o empreendedorismo de Jaguariúna. Aqui você vai se inspirar com histórias reais e aprender com quem vive o dia a dia dos negócios. Então prepare-se, porque o sucesso começa nos bastidores. Diretamente do estúdio Plataforma X. Hoje estou com um convidado, uma honra enorme estar com esse homem aqui, que é um fenômeno que está conquistando a cidade de Jaguariúna. Empresário, começou do zero, sem medo de fracassar e hoje colhe o respeito e a admiração de muitos. Seu restaurante não é somente um restaurante, é um ponto de encontro. Uma marca que cresceu com verdade, por isso conquistou algo que dinheiro nenhum conquista, que é respeito e admiração. Então, com vocês, o Tiaguinho. Seja bem-vindo, Tiaguinho. Tudo Valeu, bem? tudo ótimo, graças a Deus, né? Prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer por esse convite, né? Fico muito feliz em participar e falar. Eu acredito que a gente tem que estar sempre mostrando o trabalho, né? A dedicação e de tudo que acontece, né? No dia a dia da gente. Eu acho que é muito importante para quem está do outro lado acompanhar a história, ver como começou, porque toda história tem que ter o começo, né? E o objetivo, Tiaguinho, desse programa, ele é justamente isso, né? A Bacana. gente, para servir como fonte de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. E quando eu comentei com os meus amigos e com a população daqui de Jaguariúna, Sim. eu conversei com várias pessoas e Sim. colhi algumas perguntas que é comum entre todos. Então, para a gente começar, fala para mim um pouquinho. Quem é o Tiaguinho hoje? Tiaguinho hoje é um pai, um esposo, um profissional muito dedicado a tudo aquilo que faz. E o meu lado mais assim, que eu costumo falar que eu sou muito, né, ligado a isso e não abro mão, é família. Eu acho que a família é a base de tudo. Se tá bem em casa, tá bem no trabalho, tá bem em qualquer lugar, porque ela faz com que você ganhe força, né? A gente costuma falar que é o combustível para que o sucesso seja alcançado. Porque um ser humano, quando ele não tem uma família estruturada, facilmente ele vai fazer algo e vai dar muito certo, porque a estrutura dele está danificada, costumo dizer. Então o Tiaguinho hoje é exatamente isso, né? Buscando sempre estar bem com a família para depois de lá poder apresentar o Tiaguinho lá fora. É ter uma estrutura, né, Sim, Tiaguinho? com certeza. Você veio do Ceará, você tinha 16 anos. Sim, 16 anos de idade, né? Tava aí próximo aos 17, faltava meses, né? 3, 4 meses. E hoje... sempre foi o seu trabalho inicial, sempre foi na área de alimentos. Com 16 anos de idade, você... eu tô sabendo, né, que você já gostava muito, você tinha uma conexão muito grande, né, com Sim. essa questão dos alimentos. Eu sempre, desde criança, eu gostava do comércio, né? Uhum. Eu lembro quando meu tio abriu o primeiro comércio dele, que foi lá a gente fala mercearia, né? É um pequeno mercado que tem várias coisas. Ali eu senti no meu coração que talvez um dia eu queria ser um comerciante, mas não sabia do que, né? Uhum. E eu me identificava com aquilo, porque eu gosto muito de servir, é algo que eu faço com amor e carinho. Então, quando eu tô servindo, é como se eu entrasse um personagem muito forte, que eu quero entregar o melhor de qualquer forma. Tipo assim, se entrega naquilo que você faz. Então, quando eu estou ali servindo meus clientes, tipo assim, eu sou o Tiaguinho dono, mas ao mesmo tempo eu sou o Tiaguinho que serve. Para mim, isso é importante, né? Eu tenho um prazer de fazer isso. Então, quando eu tô ali servindo os meus clientes, que eles chegam, eu tenho um prazer, aquela alegria de
de poder servir um... É como se você estivesse recebendo um Exato. irmão, Isso, um primo, um com amigo certeza. mesmo, porque eu tô sabendo, né, que você, quando você tá recebendo, conversando, servindo seus clientes, você vai mesa em mesa, Sim, como se sim, com você não certeza. está ali simplesmente pelo dinheiro, mas meio Não. que participando da vida, né, do seu cliente. Por isso que, como eu falei no início, o seu restaurante deixa de ser um restaurante para ser um ponto de encontro, onde Com você certeza. até acaba matando saudades da Com família. certeza. E você veio muito novo do Ceará, com 16 anos de idade, mas você sente alguma saudade de alguma coisa que ficou lá? A Porque gente com 16 anos a gente já está meio que formado já, já... uma estrutura mental, sente saudades de alguma coisa, Eu- coisa que tinha lá que não tem aqui, por exemplo. A verdade, os familiares, os tios, né, que a gente cresceu ali vendo eles, né, ao lado, apoiando, né, em várias coisas. Mas, assim, a gente acaba acostumando também morar que nem hoje eu me acostumei a morar em Jaguariúna. Sente saudade dos familiares, de algumas coisas que faziam lá, né, que às vezes lá a gente costuma falar que a gente é um pouco mais livre, aqui é mais foco no trabalho. Mas, assim, é um lugar que eu adoro. Gosto de passear lá, eu adoro ir lá com a minha família, né? Não vejo a hora de pegar uns dias e levar a família lá. Mas assim, me acostumei aqui também, Ah, que né? legal. Me acostumei aqui também. Eu, por exemplo, eu não sou brasileiro, então eu não sei te dizer exatamente falar de clima e, O clima lá é bem enfim. diferente, é mais frio, né? Aqui é Ah, mais lá é quente. mais frio? A noite é bem Então. mais frio lá. Que legal. No início da sua carreira, Tiaguinho, todo mundo, todo empresário, todo empreendedor Sim, tem uma fase difícil. Não, nem para todo mundo a coisa sempre foi tão fácil assim. Para você, o começo de tudo isso foi... Você enfrentou alguma dificuldade? enfrentei. No começo a gente passa por situações difíceis, porque às vezes o dinheiro não é suficiente para aquilo que você está planejando fazer. Mas o principal é você ter fé. Porque às vezes com a fé você começa a enxergar coisas que você não via antes. Às vezes você começa a ver que o dinheiro ele é muito importante, mas se você tiver fé que vai dar certo, acho que é o bastante para o negócio acontecer. Porque eu acho que todo empresário um dia lá atrás, quando começou, ele vem aquele desânimo de falar, eu não vou mais continuar, eu vou parar. Isso é o normal. Mas aí quando você dá uma virada de chave e consegue, é como se a gente for, levanta a cabeça, né, e entende que você é capaz de fazer aquilo. Mas passou pela sua cabeça, Sim, passou essa questão com aí pela sua certeza. cabeça, desistir, vou tentar fazer alguma outra coisa. Você se Com via, certeza. hoje você é um empresário, você é dono de um restaurante, mas você se via fazendo outra coisa? Não, Você se via como empregado ou você sempre se via como dono do próprio negócio? eu na verdade, desde quando eu trabalhei, a minha visão era sempre de dono. Porque eu acho que um bom funcionário, ele já pensa como um dono. Ele não quer prejudicar jamais a empresa que ele trabalha, ele não quer fazer mal algum para a sua empresa que você trabalha. Qualquer desperdício, ele entende como um desperdício que está prejudicando o seu patrão. E aí, quando você tem esse pensamento, automaticamente um dia você vai ser um dono. Porque é como se você tivesse sentindo o que ele sente, entendeu? Uhum. Então, essa visão é muito importante para, às vezes, uma pessoa que tem um sonho de começar um negócio. Como que você está sendo agora, já sendo hoje um funcionário? Você já pensa como um dono? Quando eu falo um dono, é porque ele já tem que pensar assim, tudo que eu fizer pode prejudicar ou ajudar a empresa. Então, era essa a minha ideia. Eu era muito preocupado com a empresa em situações, por exemplo, está vencendo alguma coisa, eu tenho que ficar esperto, porque se vencer pode ser que não tenha troca e talvez o patrão vai perder essa mercadoria. Então você já pensa como um dono. Então esse é um grande ponto para talvez você ser um bom dono futuro, porque você já tem uma formação de preocupação. Porque tem funcionários que trabalham na empresa, eles falam assim, quanto mais eu trabalhar, mais o dono vai ficar rico, né? Não sei se você já ouviu esse ditado. Sim, com certeza. E aí, quando você tem esse pensamento, é um pensamento muito pequeno, porque você acaba deixando ideias tomar de conta da sua mente que não são boas, né? Entenda que também dali você leva os seus sonhos para a sua casa. Exatamente. O alimento para a sua casa. Sim. Né? Talvez de futuramente você também ser um dono.
Então você não deve pensar dessa forma jamais. Então, quando você estava nessa fase, vamos dizer, da adolescência, entrando aí para a fase adulta, vou falar de uma criança, por exemplo, ela se inspira em alguém, um jogador de futebol, ela vai se inspirando em alguém, um cantor, seja a área, uma área específica para cada um médico muito conceituado, um ator. Então, assim, quando você estava nessa fase da idade, do começo da sua história, você se inspirou em alguém? A gente vê em várias inspirações na mente da gente, né? De várias pessoas, até onde a gente trabalhou mesmo, né? Uhum. Via, assim, a capacidade de... Aí cai de novo naquela mesma questão que você acabou de falar, né? Porque tem pessoas... Você usou isso aí como alavanca, como uma força motriz para dar toda essa movimentação aí no seu cérebro, essa programação mental para você chegar onde você chegou. Exatamente. A gente, na verdade, vive uma escola, né? Às vezes um trabalho que você trabalha, dependendo de qual seja ele se torna uma escola para você. Tem coisas que você aprende que ninguém consegue tirar de você mais. Por isso que eu costumo falar que é uma escola. Então, você trabalhou num lugar que ele tenha boa conduta, o patrão ele é uma boa pessoa, você talvez um dia se inspire nessa mesma pessoa, de ser também um bom patrão, de talvez valorizar o seu funcionário. Como que uma empresa cresce hoje? Com bons colaboradores, né? A gente costuma dizer que uma empresa começa a alavancar quando ela tem colaboradores parceiros que vestem a camisa e fazem acontecer. Então, era isso que eu via. Então, nas empresas que eu passei, cada uma delas eu tirei algo assim de bom. E aprender e falar, poxa, eu acho que essa parte é muito importante para um empresário. Ou seja, todos nós temos erros e acertos, né? Em qualquer empreitada que a gente realiza. Sim. E então, a gente não é perfeito, concorda? Não. Agora, cita para mim qual foi, se você consegue admitir, se você consegue falar, qual é um erro que você cometeu nessa caminhada que é um erro e você não cometeria mais, e quem estiver nos assistindo, para que não faça a mesma coisa? Um erro? Eu acredito assim, na caminhada, eu acredito que foi só mais de aprendizado mesmo. Sim. Eu acredito que a gente Porque, assim, quando eu falo de erro, claro que não é uma coisa proposital. Alguma coisa que você achou que ia dar certo, mas no meio da caminhada, não deu certo. Mas, claro que quando a gente erra, a gente não quer errar. A gente quer acertar, concorda? Sim. E foi, assim, uma coisa inconsciente. Acontece com todo mundo, né? Talvez, sei lá, no momento que você... que hoje eu sei que você... Quando você começou, você estava me falando aqui em off, você começou com 5 funcionários. Sim. Vamos dizer 3 funcionários, né? Porque era você, sua esposa e mais 3 pessoas. Sim. Hoje, o seu estabelecimento tem 30 funcionários. Quer dizer... Será que, por exemplo, essa questão aí, quando eu falo em erro, será que em algum momento você não contratou empregados a mais que o estabelecimento ainda não estava comportando, por exemplo? Sim. Porque a pessoa, o empreendedor, quando está nessa caminhada, ela muitas das vezes acontece, né, de querer dar um passo maior nesse sentido. Aconteceu? Não, eu tive, tipo assim, algumas pessoas falavam exemplos. Tiaguinho tá crescendo muito, acho que vai ter que mudar daqui. E a gente tem que ter sempre sabedoria em agir dessa forma, porque às vezes o ego da gente vai subindo e a gente não pode deixar, não deixar de ouvir as pessoas, mas você também tem que ter ideias dentro da sua cabeça. Porque quando nós somos muito influenciados por pessoas, às vezes podem ser que pessoas façam nós entrar em um erro. Né? Tipo, o Tiaguinho tá crescendo, tem que arrumar um espaço maior. Mas será que é a hora, né? Porque tudo você tem que ver financeiramente, se você tem condição de dar um passo maior, porque talvez esse passo custe o seu fracasso. Então, é uma coisa de mais você caminhar com um passo pequeno
e sentir onde você está pisando do que você caminhar com passos grandes e não sentir onde você está pisando. É mais ou menos isso, entendeu? Então é muito importante você, quando estiver começando, e por mais que esteja dando certo, ganhe uma estrutura legal financeira para, assim, um próximo passo que você for dar, você tenha condição de manter esse passo, porque às vezes muitas das pessoas não têm. Então elas vão muito, né, com aquela vontade, que é o normal mesmo do empresário quando ele começa a crescer. Eu vou montar um negócio grande. E o negócio grande não é exatamente aquilo que ele pensava ser. E às vezes, gente, não é só o negócio grande que dá dinheiro. Às vezes o negócio menor dá mais dinheiro do que o grande. Porque às vezes a mão de obra é menor, é menos funcionário e você vende bem. Então a receita não está no tamanho do negócio, né? Às vezes a receita está, às vezes num restaurante ou que seja um estabelecimento pequeno, porém ele vende muito. Talvez ele não precise ter um grande. O grande é um status e o pequeno ele está vendendo bem também. Então você tem muito que observar essas situações para você não dar esse passo e às vezes ter que voltar para trás, né? Exatamente. Então é muito importante pensar dessa forma. Ou seja, resumindo aí tudo que você falou aí pra gente, sim, é usar de sabedoria. Sabedoria. Né? Eu acho que é uma das palavras mais fortes que existe. Sabedoria sempre. Para poder conduzir, né, tanto negócios quanto a vida, né? Isso é normal, todo empresário acontece isso mesmo. Tipo, você nunca ouviu falar, nossa, aquele lugar ficou pequeno para fulano. E às vezes talvez que sim. Mas será que é hora de dar o passo? Como você está dentro do seu negócio ficando pequeno? Tem que ter um preparo para um próximo passo. Você teve aí um processo, né? Até hoje eu duvido que não tenham pessoas que conheçam o estabelecimento, o restaurante do Tiaguinho aqui no Pinto Catão. Sempre foi aí no Pinto Catão? Sim, a gente tem 5 anos que está localizado ali naquela avenida, né? Que por um tempo atrás ela cresceu muito, né? Veio um mercado grande para ali, né? Que é um mercado novo que estamos ali já na avenida também, que tem na avenida, que fez também uma grande movimentação, né? Sobre aquele lado. E ali se torna hoje uma das avenidas mais movimentadas de Jaguariúna. Sim. E para Jaguariúna, ter esses comércios é muito favorável, né? O comércio antes era local, era só no centro. Meio que se dividiu um pouco, ficou um pouco lá embaixo, que é legal também. Jaguariúna acabou crescendo, né, Tiaguinho? Exatamente. Aí a cidade cresceu, meio que dividiu 2 avenidas. É a avenida do centro, onde tem os comércios hoje, e a avenida Pinto Catão, onde também está esse leg de comércio, que é muito legal. Hoje a avenida Pinto Catão, ela se torna uma referência da cidade. Você sai à noite, né? Você quer passar ali e ver como que tá, porque tem os bares, tem os restaurantes. E aí, né, tem mercado, e aí se torna uma avenida atrativa aos olhos, né? É gostoso de passar por ali. Aí, às vezes, você olha um comércio, tem bastante movimento, você olha um outro, então se torna aquela coisa gostosa de ver, né? Tá, e fala pra mim, o que você serve no seu estabelecimento? Hoje a gente O que eu bebo e como de gostoso no seu estabelecimento? Hoje a gente trabalha eu já sei, mas às vezes as pessoas não sabem e... Hoje a gente trabalha com uma comida bem caseira, né? Eu acredito que a gente trouxe assim um tempero natural. Eu costumo falar para os meus clientes sempre, que às vezes eles me perguntam, Tiaguinho, a comida só é muito bem temperadinha. Como que você usa? Qual o tempero? Falei, gente, é o tempero tradicional. Primeiro é o amor que você tem, o carinho. Sim, né? Esse é o maior... Eu costumo falar exatamente para elas que a gente usa tudo natural. A gente não usa tempero industrializados, né? Então é uma grande importância assim para um restaurante. Já tem um diferencial, né? Essa pegada de... O cara sabe o que é uma cebola, ele sabe o que é um alho, então ele sente aquele temperinho e ele entende realmente que é um tempero mais natural. Que legal. Então por que eu falo que é uma comida mais... Eu falo que é brasileira, né? Que eu acredito que agrada todos os gostos. E é uma comida caseira. É aquela comida... Eu uso muito a figura vó, né? É uma comida de vó, né? Uma comidinha temperada, feita com amor e carinho e é entregue para eles, né? Ô, Tiaguinho, e você arriscaria, por exemplo, nessa sua... Opa, beleza. A gente tá falando, né, desse tempero tudo regional. Você arriscaria, por exemplo, colocar alguma coisa que alguém peça bastante, mas que foge um pouquinho daquele tradicional que você faz, que já é comum, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas topa. Mas, de repente, uma comida diferente... Sim.
Você arriscaria ou você gosta desse padrão Não. seu de... A gente tá até para lançar também essa parte, né? E é de falar para os clientes deixar ali algo que eles gostariam de comer, né? Ah, que legal. Para E- ficar uma coisa pra democrática, né? Isso, fica- Democracia para atender todos os gostos. Eu acho assim que às vezes passamos pela nossa cabeça, nossa, como eu tenho saudade de comer essa comida, né? Aham, De repente essa comida tem para você lá no rancho do Tiaguinho. Basta aham. você me avisar, falar o dia, se é um evento que você precise ter, né? Se é um aniversário Aham. e é algo que para você foi marcante, esse tipo de comida. Conversa com a gente, de repente a gente pode atender o seu pedido. E o que tem de tão especial na tilápia com... É uma receita de tilápia com camarão, que o camarão. pessoal tá comentando demais. Ali Diz foi... que tá sendo um sucesso. O que tem de tão especial? Ali virou o carro-chefe da casa, né? Porque Ah. todo mundo fala, o Tiaguinho, o que ele montou porque ele não tem uma referência de carro-chefe. Mas é uma criação sua. E aí foi uma criação minha, exatamente. Eu sempre quis trazer, assim, algo mais, assim, com um sabor explosivo, né? E eu sempre imaginei num prato com peixe ou carne vermelha, né? Tem pimenta? Não. E aí O que é explosivo pra você? É tipo então? assim, é aquela coisa que você come e enche a boca, enche o paladar e você faz uma viagem ali ao mesmo tempo, né? Aham. De sabor, né? Você fala, putz, mãe, que coisa legal isso aqui, né? E aí nós criamos a tilápia espalmada com molho de camarão, que é uma tilápia legal. inteira, né? Aham. Ela é inteira e a gente faz um molho, prepara e depois a gente coloca em cima da tilápia. E aí vira um espetáculo de prato, assim, de sabor. E os acompanhamentos também que vai é maravilhoso. Então, Ô, Tiaguinho, daqui a pouco Sim. eu tô achando que o seu estabelecimento vai ficar pequeno para você, né? Você já pensou na possibilidade de que o espaço vai acabar ficando pequeno? Sim. Porque eu estou acompanhando você e muita Uhum. gente em Jaguariúna está acompanhando o seu crescimento. Então, aquele estabelecimento que tinha um tamanho X, cada dia que passa, semana após semana, mês após Sim. mês, o negócio está crescendo cada vez mais. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta, né, do espaço. É. Você pretende permanecer no local, ter uma filial, outro lugar, ou se mudar daí, Sim. ou não está pensando nisso? Quais são os seus planos? A gente pretende futuramente talvez abranger uma outra cidade vizinha, né? Que a gente tem alguns carinhos por alguma cidade. Já teve convite também da gente fazer alguma coisa próximo, né? De Jaguariúna. Então a gente tem essa ideia, né? E ali a gente também montou um espaço, né? Que a gente costuma falar que é o Espaço 2 vinculado à hamburgueria. Que eu legal. perdia muitos clientes, que nem você acabou de falar. Muito interessante essa pauta assim que você deu. Porque muitos clientes iam embora por não ter espaço, né? E aí aconteceu quando eu fiz o Espaço 2, que é um espaço que a gente fez agora tem pouco tempo, menos de 5 meses, a gente sentiu que os clientes deixaram de ir embora. Porque assim, eu falava assim, ó, vai demorar 1 hora, né? Tipo, poxa, 1 hora é muito tempo, né? E aí a gente ver o cliente indo até você indo embora, isso pra mim, principalmente, eu acho que dói muito, né? Sim. Porque o mais difícil é fazer com que ele vá. E aí você vê ele chegar no seu estabelecimento. E às vezes um exemplo, tá lotado e você, infelizmente, vai para aí que vai demorar 1 hora. Ele não vai querer esperar. Então aí eu comecei a pensar assim, poxa, se eu tivesse uma casa ao lado, se eu tivesse alguma coisa do lado. E aí veio uma ideia, eu falei, cara, eu sei que é um pouco atravessar a rua, mas é esquina com esquina. Foi isso que me ajudou muito hoje. Muito bom. E aí eu acabo agora atendendo, por exemplo, você, né, um amigo da gente. Tiaguinho, gostaria muito de comemorar o meu aniversário aí. E assim, vamos dizer que é 50 pessoas. Como que eu faço? Então, aí que é interessante. Aí onde a gente conversa, a gente sempre fala, gente, essa parte que eu abri foi exatamente para isso. Porque chegava o final de semana, o cara me ligava num sábado, Tiaguinho, eu quero levar 50 pessoas aí, como que eu faço? Eu tinha que falar para ele que eu não conseguia atender. Então, assim, eu sou um apreciador de uma boa culinária. Sim. A gente tá numa reunião, Jaguariúna oferece muitas opções pra gente e cidades vizinhas também. Sim. Mas eu já andei reparando em algumas cidades que há uma cota de horários que as pessoas podem ficar. Por exemplo, uma cidade próxima aqui, Olambra, eles têm, o comércio funciona até um determinado horário. Às vezes a gente para de trabalhar, por exemplo, eu trabalho
Eu trabalho muito, então levanto cedo, eu vou dormir, vou parar com o meu trabalho, com as minhas atividades todos os dias, 9, 10 horas da noite, que é a hora que vou Sim. espairecer um pouquinho a cabeça e vou aqui perto de casa, que é Olambra. A Uhum. maior parte do comércio já está fechado. Entendi. Né? Isso eu não vi acontecendo ainda em Jaguariúna. No caso, o seu comércio, qual que é o horário de atendimento e os dias? A gente trabalha de segunda a sábado, né? Domingo a gente só não abre à noite, mas estamos com planos futuros também. Pode ser que a gente passe a abrir, porque a gente é muito cobrado, né? Porque hoje a gente tem a parte do restaurante, a pizzaria, a hamburgueria, e a gente vê que o pessoal de Jaguariúna mesmo são muito família. Sim. Aos domingos se reúnem cada um ali com a sua crença, né? Uhum. E eu vejo muito isso. E após essa parte, eles gostam de comer alguma coisa. Então Sim. isso é legal, né? Uhum. Eu acho que a cidade sempre teve essa parte legal, né? Depois de se reunirem, né? E cada um ali com a sua religião, de ir em algum lugar para comer algo. Isso eu acredito que Jaguariúna tem esse forte aos domingos. Uhum. Então, às vezes o lanche favorece, às vezes a pizza favorece. Então, esses lugares, eles são... E as pessoas me cobram isso. Tiaguinho, por que não domingo? Uhum. Só que assim, a gente que trabalha no comércio, né? E a gente tem que... É que nem eu acabei de falar pra você. Precisa também descansar, né? Aí se você tiver uma equipe que, supomos, você talvez não precise, talvez estar ali, legal. Mas às vezes as pessoas cobram a sua presença. No caso, a minha. Tiaguinho tá aí? Tiaguinho não veio hoje? E aí tem que estar o anfitrião. Como assim? Sim. Eu tô na casa da pessoa, cadê o anfitrião? Então, né? tipo assim, essa virada ainda de não ter abrido aos domingos, talvez seja por isso, porque é aquilo que eu lhe falei lá atrás, o lado família. Sim. Você também não pode abrir mão, né, de estar ali com a sua família e também proporcionar um pouco do momento seu para eles, né? Porque aí quando eu falo para você que o sucesso tem que estar tudo junto, porque às vezes eu vejo muitos empresários muito focado no dar certo. Legal, isso é muito importante. Mas às vezes tá fazendo algo que talvez e a família, como tá ficando lá atrás? Isso é muito importante, porque às vezes você nunca pode olhar só para o sucesso e esquecer da sua família. Porque se você esquecer dela, talvez você vai chegar num ponto que você nem imaginava, porém vai perder algo que talvez também você não esperava. É uma coisa aí que então é meio que um equilíbrio, né? Comentei com você a respeito da sabedoria, né? E a questão de como você está administrando, como que você consegue equilibrar e administrar essa questão, família, amigos, vida pessoal e trabalho, porque você vem vindo aí de um trabalho árduo, intenso, sai de uma reunião, já está bolando já o próximo menu, o trabalho do dia seguinte. Como que você faz para você tem filhos? Você tem 3 filhos, o Joaquim, a Laura e o Heitor, né? Isso. Você tem uma bebê aí de 9 meses, então assim, paizão. Como que você faz para administrar tudo isso? Essa sua vida, porque você também tem que ter uma vida social, né? Como que faz? É o que eu sempre falo, a gente tem que tirar um tempinho para eles, né? Porque eles cobram da gente, né? E eu costumo eles falar... crescendo, né? E os filhos, eles cobram até os 10 anos, né? A gente sabe que filho tipo assim, passa muito rápido, né? Depois dos 10 eles já começam a mudar a rotina. Até os 10 eles falam toda hora pra você, pai, olha isso aqui, ô pai. Você aí, teve essa experiência, né, Thiago? Sim. Você perdeu sua mãe, né? Muito jovem, né? Jovem. Então, eu perdi com 3 anos de idade, né? Com 3 anos de idade. E isso aí também, gente, é o seguinte, às vezes as pessoas usam, né, de muleta, né, o que aconteceu comigo de ruim para eu não ser um bom pai, para eu não ser uma boa mãe, uma boa administradora, um bom administrador, um bom amigo, um bom empregado, um bom empresário, porque até para empregado também você tem que ser bom, empresário também tem que ser bom. Sim. E aí todas essas situações que passou, claro que hoje você não está permitindo e nem vai permitir que isso aconteça com seus filhos, porque foi uma experiência que você passou. Graças a Deus, tudo
tudo isso não teve interferência na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos. Mas tem muita gente que usa isso aí como pretexto para dizer, nossa, minha vida tá uma porcaria, não tá dando certo, porque eu passei por tudo isso. E você é a prova de que, como muitos brasileiros, Sim. né, você consegue sim ressurgir das cinzas, né, Thiago? Ah, não é fácil, né? Essa pergunta é muito legal. Lá vem bomba, hein? Lá vem bomba. Bomba? Não. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente escuta muito hoje em dia, né? E a gente cresceu escutando, né? Que o dinheiro traz felicidade, né? Então, assim, dinheiro, para você, o que resolveu? Sim. Né? Hoje eu tô ganhando muito dinheiro, tá? O que o dinheiro em si resolveu na sua vida e o que não resolveu? É uma pergunta bem difícil, né? Porque é meio contraditório, né? Tô ganhando dinheiro. Mas Sim. o que isso para mim, por que tá sendo bom para eu ganhar dinheiro, tá? Ganhando muito dinheiro. E a mesma pergunta, tô ganhando muito dinheiro, mas em que ponto isso é ruim? O dinheiro, você tem que saber muito o que você está fazendo, porque eu costumo falar que ele chama eurofoles, aquelas pessoas que se aproximam de você na hora que é a hora da vaca gorda, né? Boa resposta. Olha, eu não esperava que você fosse responder dessa forma. E aí você tem que é uma pergunta meio difícil, né? Meio complicada, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque é aquela velha história, né? Meu pai dizia que a gente é muito medido pelos valores, né? Mas também pelo dinheiro. Você vê muita gente, às vezes, arrodeado de pessoas e nem sempre são amigos verdadeiros, né? Pessoas que realmente queiram o seu bem. Então, é muito bom você observar quem está do seu lado. Sinua algumas situações para ver se realmente são amigos ou se estão mais interessados no que você tem a oferecer, né? Tem aquele velho ditado, né, que as pessoas falam assim, eu quero o seu sucesso, Sim. Eu quero que você seja feliz. Exatamente. Mas desde que você não seja mais rico que eu, mais feliz que eu. Então, assim, as pessoas, infelizmente, não são todos. A gente precisa ter esse discernimento, essa capacidade de observar e olhar com esses olhos, de ver aonde tem verdade, aonde a pessoa está sendo honesta, até onde a pessoa está sendo sincera com esse sentimento, porque hoje em dia o que a gente mais encontra é pessoas torcendo pela gente, do mesmo jeito que você com certeza teve gente que, principalmente quando você atingiu o patamar que você está hoje, por exemplo, sempre acreditei em você, sempre torci por você. Agora eu te pergunto, Thiago, quando você estava na pior, aquelas pessoas vou falar assim, não diminuindo o seu trabalho lá atrás, mas fazendo uma comparação do que você é hoje. Será que essa mesma pessoa que está torcendo por você hoje, lá 10 anos, 15 anos atrás, comprou um lanchinho seu, ligou no seu estabelecimento para encomendar, para fazer uma festa e tal, né? E a gente não é burro, a gente analisa se as pessoas acham que... Eu costumo falar que você quer ver uma pessoa que torce por você quando ela realmente ela liga, ela se preocupa, porque é muito fácil um amigo seu abrir uma barbearia, você nunca cortar o cabelo com ele. Como também um amigo seu abrir um restaurante, você nunca pediu uma marmita dele. Então, às vezes pedir uma vez, ainda tem isso, né? Às vezes pedir uma vez para ver como que é para criticar. Nem para falar bem serve. Como você lida com essas críticas? E aí você entende que eu acredito que você não pode se importar com o comentário, porque às vezes o comentário você percebe quando ele é maldoso. Porque de onde ele sai, você vê a maldade. E as pessoas falam aquilo que o coração tá cheio. Exatamente. Elas fazem, e sempre vem aquela crítica, porque não existe crítica construtiva. Crítica, para mim, e eu acredito que você também tenha essa consciência, crítica sempre tem um fundo de maldade, sempre tem um fundo de inveja, de por que ele tá aí, eu não estou no mesmo lugar. Então, assim, você ter esse reconhecimento do que exatamente você levar para sua casa, para sua vida,
para te fazer bem ou mal. Imagina aquelas pessoas, artistas, grandes artistas aí da mídia, se escutassem tudo que estão sendo falados com eles. Eu passei por isso. Sim, acredito. Porque também sou artista, sou uma pessoa que está aí exposto. Então... você vive no meio de pessoas de uma sociedade, digamos assim, de um nível hipócrita. Maior. Sim. De maior, né? E aí, às vezes, as pessoas começam Mas tem a hipocrisia, né? Exatamente, com certeza. Eu acho que é um ponto importante da nossa vida. Ô, Tiaguinho, a gente se conheceu num evento, evento que eu gostei muito, né? Onde você deu um show, né? A gente vai fazendo os nossos shows particulares, né? Quando a gente faz com essa vai gerar uma pergunta bacana. O seu trabalho hoje, você é um empresário, você trabalha ou você se diverte? Como você responde isso? É uma boa pergunta essa aí. Gerou uma pergunta. E como você entende essa pergunta? Hoje o trabalho meu eu considero mais como uma diversão. Amém, isso mesmo. Porque o trabalho bem feito, ele não é um trabalho pesado, né? Que é o que eu falo sempre, né? É um trabalho leve. Porque imagina você fazer o que você faz, como você faz, a gratidão que gera quando alguém fala assim, que trabalho lindo. Nossa, como você é dedicado a fazer isso acontecer, como eu ouvi lá naquele dia. Então torna-se que o seu trabalho não é apenas um trabalho, é algo especial, entendeu? É algo que você entrega. Entrega o quê? O melhor. E quando você está fazendo algo para o próximo, pensando já com essa formação de entregar o melhor, cara, é incrível. Não tem como aquele que recebe não perceber que aquilo é o melhor que você está entregando. Porque também quando alguém nos entrega qualquer coisa, a gente percebe. Você chega no estabelecimento que vê um garçom educado, te tratando bem, né? Ali tirando dúvidas que você tenha. Vamos supor que você nunca foi no rancho do Tiaguinho. E ali chega alguém com a capacidade de explicar para você, olha, qual que é o prato teu que mais sai hoje? E aquele garçom, com a mesma formação, ele te explica, olha, o nosso prato, o carro-chefe da nossa casa hoje é esse. E qual que é um drink, qual que é a bebida que você tem assim a me oferecer que você vai me surpreender? E aquele cara da mesma forma te conduz. Ao final do trabalho, quando tudo é concluído, o que vai gerar dentro de você? Satisfação. Exatamente. Porque tudo que você esperava receber, você alcançou. Então, um bom trabalho, ele tem exatamente isso. Ele começa e ele vai até o fim. Aí, quando finaliza, vem um sentimento de gratidão. Nossa, que delícia ter recebido. Que escolha que eu tive de vir nesse lugar. Foi tudo como eu imaginava, talvez até um pouco mais. Imagina você sair com esse sentimento. Quando você eu tô vendo que você tem assim uma percepção e uma sabedoria muito grande, sim, né, com relação a como lidar, né, com o ser humano, com as pessoas. Você promove algumas reuniões com seus funcionários para você passar essas coisas para eles? Sempre. A gente tem uma... É você mesmo que faz, sua esposa? Eu e outros parceiros nossos, a gente se reúne uma vez no mês. Vamos dizer assim, uma educação de boas maneiras. Porque ali é assim. Porque, sabe por que eu tô perguntando isso? Às vezes, né, a pessoa tá lá para ganhar dinheiro. Sim, com certeza. Né? Então, chega no final, vou lá, vou trabalhar, fazer... A pessoa até tá fazendo o melhor dela. Falando de um funcionário, por exemplo, ela tá fazendo o melhor dela. Mas na questão física, até na questão de desempenho, mas tem uma questão até... espiritual, vamos falar assim, de questão também energética, não é? Tem. De saber lidar com o cliente. Com não certeza. Que o cliente sempre tenha razão, mas fazer com que o cliente se sinta à vontade, que se sinta acolhido. Então tem essas orientações também da parte de vocês. Eu acho que isso aí que você falou gerou algo que eu lembrei na minha mente aqui, que é bem legal, veio aqui na minha mente. Realmente você falou uma coisa importante, porque tem clientes que eles dão a oportunidades de serem bem atendidos, certo? Que é fácil de atender.
Por exemplo, se você me der uma oportunidade de eu lhe atender bem, eu vou fazer o melhor por você. E aquele que não te dá essa oportunidade? E aí? Você vai ser capaz? Eu vou usar um exemplo, né? Semana retrasada, fui para trocar de carro, fui comprar um carro. Sim. Né? E péssimo atendimento numa das concessionárias, né? Onde eu ia comprar um carro. Um carro novo. Você sentiu algo assim que não foi legal? Senti uma coisa que não foi legal. Troquei de concessionária, fui na outra. A forma como a vendedora conduziu essa venda, eu não só comprei o carro zero novo, como comprei um segundo usado que é para bater pro meu trabalho. É o dia a dia. Quer dizer, eu não comprei só, eu fui com a intenção de comprar um carro. Saí da concessionária com 2 carros. Por quê? O que eu levei em consideração nesse momento foi o atendimento. É por isso que eu estou perguntando para vocês, empresários, como que é essa questão de formação e condução de como estar lidando com os clientes. Por quê? Você não é obrigado, o funcionário ele não é obrigado a estar bem todos os dias, mas tendo essa coordenação e essa orientação, ele consegue se tornar uma pessoa melhor, até trocar um sorriso, uma educação. Porque não tem custa gente que nada, é muito né? fechado, né? Muito formal, né? Pergunta, resposta. Mas hoje acho que quebrou-se um pouco esse clima, né? A gente lembra muito de, assim, como referência, de grandes restaurantes de São Paulo, né? Que eles tinham ali um perfil meio que mais formal, né? Perguntas e respostas. Mas eu acho que ficou... Ou aquela coisa engessada, né? Engessada. Eu acho que esse atendimento hoje, ele não é um atendimento tão, assim, funcional, porque eu acho que é muito formal. O cara, ele já vive... É como se o cara, assim... Chega um empresário de grande porte, né, de um nome muito forte, e aquele cara que está servindo ele passa, parece que não ter um valor, né, porque ele está sendo muito profissional e às vezes ele não consegue, né, até dar um sorriso. Então é muito mais formal, perguntas e respostas, serve, não serve, tipo assim. Uma coisa automatizada exatamente. Que faz com que o cliente não volte, né? Parece mais um atendimento robotizado. Exato, é isso. Você entende? O robô, ele faz exatamente isso. Ele não sorria, ele apenas serve. E eu acho que nós, seres humanos, nós temos que ter esse calor humano. Por que nós não fomos conseguidos ainda sermos trocados por o calor humano? Porque o que temos em nós é o calor humano. Porque talvez, se não... Talvez nós já tínhamos sido substituídos por robôs. É verdade. Mas o nosso calor humano é o que nos favorece. Entende? Isso aí, Tiaguinho. O papo está muito bom. Eu acho que a gente continuaria ainda algumas horas aí para falar tudo. É muita coisa para a gente bater papo, mas o nosso programa está chegando ao fim. E para encerrar... Eu acredito que nas entrelinhas você já falou sobre isso, mas um conselho para quem está começando um negócio do zero. Assim, em poucas palavras, qual é o seu conselho? Nunca desistir. Acredite que você chegará lá e você vai ter como a sua vitória e vai ser o vencedor. Porque quando você pensar em desistir... É uma frase que eu ouvi e eu achei assim muito interessante. É porque você está muito próximo da sua vitória. Então não desista. Se pensar em desistir, pensa também assim. Eu acho que eu estou muito próximo da vitória, porque veio o pensamento de eu desistir. Então não desista, siga em frente. É isso aí. Que com certeza a história sua será contada por muitos. Opa, maravilha. Esses dias também, Tiaguinho, eu vi no Instagram, né, uma mensagem que a única porta que se fecha e que não dá mais pra gente tentar alguma coisa é a porta do caixão, porque aí você já morreu e não tem mais o que tentar. Então, é isso aí. Tiaguinho, eu sou artista plástico, então, assim... Você acabou de relatar para mim, para nós, para todas as pessoas que estão assistindo aí o nosso programa Bastidores do Sucesso, para que sirva de inspiração para todos que estão assistindo. Então você
expressou em palavras a sua história. E hoje eu quero fazer uma homenagem para você, o pouco que eu conheço, que já bati papo com você, inclusive por telefone, nos Sim. bastidores, né? Antes a gente tá Acho que rolou falando uma aqui. conexão, né? Desde quando eu me conheci, eu vi alguma coisa diferente assim no seu trabalho que é exatamente o que eu tento passar no meu dia a dia. Não é estar entregando um quadro, não é uma pintura apenas. Eu acho que você entrega uma história. E eu vou te entregar uma história Sério, nesse momento. Então, vamos ver se alguém da produção, pode nos ajudar a fazer a entrega aí. Quem é que vai trazer? Quem é que vai entregar? Kátia? Mas muito bom, obrigado, né? É assim algo muito bacana, né? Eu costumo falar que a gente acaba vendo o que cada um tem de melhor quando a gente conversa, né? Porque as palavras, elas são muito conectadas, né? No que a gente realmente quer, que nem você me perguntou. A gente tem que ter esse pensamento de dizer assim, eu quero algo e eu vou buscar por aquilo. Opa! Né? Chegou aí. Tem até presente. Tem que ter homenagem, né? Homenagem pro convidado. Peraí, deixa eu... Vamos... Nossa, o negócio tá cheio até... Posso abrir? Pode. Posso filmar? Peraí. Opa! Peraí, alguém? Calma. E agora? Segura, grava. Peraí que eu desliguei o celular, só um minuto. Aí, ligou. Vamos fazer então uma entrega. Mas o cinegrafista tá gravando também. Depois a gente disponibiliza o... Então, aqui, as minhas obras, Thiago, ela tem uma narrativa, tem uma história, através de uma obra de arte, como eu falei para você no início do programa, não é simplesmente fazer o retrato de um homem, mas eu coloco elementos para que você se conecte com a obra. Então aqui eu coloquei um pouquinho da sua fachada. Ela não está pronta. Por que ela não está pronta? Porque é sempre um motivo para você crescer cada vez mais. Então, nunca vai estar pronta. Porque há a intenção de muito crescimento. A espiritualidade, porque com fé e falta de disciplina, como você acabou de falar, você não chega a lugar nenhum. A praia que você já foi 3 vezes que você realizou o seu sonho. Sim. Que você vai ver que num dos cenários tem essa praia. O teu prato principal. E aqui nesse cantinho aqui, ó, eu coloquei o carrinho do Joaquim, de 5 anos, o Heitor, que já tem 7, que já consegue voar um pouquinho mais alto, e a Laura, de 9 meses, que é um botãozinho de flor aí, que é a sua vida. Tá. Então, que essa obra conte essa história para você, e que você Obrigado, hein? tenha mais sucesso do que você já tem, meu amigo. Obrigado, lindo. É isso aí. Fiquei muito Kátia, feliz. vamos... Aqui. Não, muito top, cara. Obrigado. Fiquei... Nossa, muito lindo mesmo. Uma história magnífica. Contando história, né? Muito legal. Top demais. Eu falo que você é o cara que faz o acontecer. O cara chora, vai tudo. É isso aí, pessoal. Muito bom. E vem aqui para esse lugar que você se sente como se estivesse em casa, viu? Muito bacana. Parece que eu sentei ali com o meu amigo e a gente estava na sala de casa trocando belas palavras. Show. Obrigado, viu?